pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falarmos a respeito de sistemas de segurança do carro. Esse vídeo é uma sugestão do Gabriel Alverca, deixa eu falar do seu nome de maneira correta. Bom, primeiramente, eu acho que vamos ser mais diretos, que eu acho que o assunto do momento, o assunto mais atual, da mesma maneira que se fala muito de câmbios automáticos e automatizados, o sistema de segurança mais falado do momento é o programa eletrônico de estabilidade. E todo mundo quer saber como é que ele funciona, como é que ele atua e se há realmente a necessidade dele ou não. Para mim, há a maior necessidade de todas. Eu acho que é um programa que ajuda muito na condução do carro. Bom, primeiramente vamos falar de freios. Freios, nós temos diversos tipos de freios durante todo o tempo. Começamos com sistemas a tambor, né? Aí utilizados até durante a década de 70, os Fuscas, se não me engano até mesmo o Landau chegou a usar o sistema tambor na dianteira, né? Que era um sistema menos eficiente, que deixava o pedal mais duro também. E a partir da década de 60 para a década de 70 começou a se utilizar os freios a discos, que melhoraram muito a condição de frenagem do carro, né, na dianteira. E na traseira continuaram o tambor, até hoje se utiliza muito o tambor na traseira, né? Apesar de existirem carros que utilizam freios a disco nas quatro rodas, que eu acredito que seja o ideal, né? Mesmo que o carro seja leve, porque evita aquela situação do mergulho na frenagem. Quando você tem o disco nas quatro rodas, você consegue fazer uma frenagem sem que o carro incline tanto, tá? Uma percepção realmente melhor, né, de estancar o carro, né? Mas enfim, existe o freio a disco ventilado e o freio a disco sólido. O freio a disco sólido ele é totalmente fechado, né? Ele não tem aletas de refrigeração, por isso que existe o freio a disco ventilado. Essa é a principal diferença. E isso faz uma diferença muito grande na sensação de fading do freio. O que é a sensação de fading? É a sensação de que o freio está perdendo a eficiência, que ele está superaquecendo. Isso pode acontecer numa descida de serra. O freio a disco sem ventilação, o freio a disco sólido, ele é muito mais sensível ao fading, ele esquenta muito mais rápido, principalmente em carros mais pesados. Por isso que eu acho absurdo um carro com mais de 1.000 kg usar o freio a disco sem ventilação. Isso acontece muito aqui no Brasil, tá? O Logan 1.0 era assim e eu sentia muita diferença. O Clio é sólido, mas o Clio, como ele é leve, eu não percebo tanto essa perda de eficiência. Só quando eu esculacho muito o carro numa serra e tal, é que você sente que o freio dá uma abaixada, mas mesmo assim não é nada tão grave. Mas em carros mais pesados é algo muito mais perceptível. Com o freio a disco ventilado, isso já não ocorre com tanta facilidade, porque demora muito mais para você superaquecer os freios, né? E, inclusive, se o freio traseiro também for a disco, melhor ainda, né? Porque você tem uma frenagem melhor. E mais, eu não sei explicar, você não tem aquela sensação de mergulho, né? Que a frente do carro abaixa na hora que você freia com maior força, né? Aí chegamos ao sistema dos freios ABS, né, do tipo do ABS. O ABS é um módulo eletrônico que ele vai controlando o sistema de freios por meio dos sensores em cada roda, né. Ele apareceu de uma maneira muito arcaica durante a década de 60 no Ford Thunderbird, que não deu certo, e apareceu de vez, com a cara que ele tem muito parecida com a atual, no Mercedes Classe S de 1979. A chegada dele no Brasil foi em 1991, em Santana, Versalhes, e um pouquinho depois no Monza. O Monza também teve freio ABS como opção. Embora os três carros com freios ABS sejam difíceis de você encontrar à venda, né? Porque não era um opcional muito pedido na época, né? Burrice, porque o ABS sempre ajudou. Mesmo não tendo o EBD, que é o sistema eletrônico de distribuição de frenagem, né? Que também melhorou mais ainda o sistema do ABS, né? Mas enfim,
Por que eu quero também falar hoje do ESP? Eu passei por uma situação, agora na última vez que eu tive que ir para Contagem, porque o Peugeot do meu trabalho continua na oficina, eu tive que ir com um Clio. Não estava chovendo no Rio de Janeiro, para quem conhece, para você ir para Belo Horizonte, para ir para Contagem, para ir para Minas Gerais, você vai pela BR-040, então você tem que subir a Serra Rio Petrópolis, né? Muito bem, não estava chovendo, passei o pedágio. No início da serra estava seco, estava tranquilo, estava subindo no meu ritmo normal. Quando chegou no meio da serra, estava aquela garoa. Essa serra ela é toda feita de concreto, né? Concreto sem conservação. E passa muito caminhão, muito ônibus, então tem um acúmulo de óleo muito grande. Então o que aconteceu? Quando eu fui entrar numa determinada curva, eu entrei na curva, eu já tinha diminuído a velocidade que eu tinha percebido que a pista estava molhada. Meu carro ele não tem nada, né? Ele não tem ABS, tem airbag, não tem controle de tração e estabilidade, tem nada. Muito bem, quando eu entrei na curva eu só senti a frente do carro indo reta. Quando isso acontecer com vocês, se vocês têm um carro que não tem o programa eletrônico de estabilidade, vocês não se assustem e tirem o pé imediatamente e apertem freio. Nunca façam isso, porque senão você perde o controle por completo do carro. Você alivia lentamente o pé do acelerador para que ele não perca a tração de vez, né? Para que ele mantenha o carro tracionando, só que de uma maneira mais suave. Que se você tira o pé do acelerador abruptamente, você tira um pouco da tração. Então vai intensificar a perda da estabilidade do carro. E foi assim a serra inteira. Era a traseira do carro sambando quando eu entrava numa curva, era a frente escorregando de outra, indo com um cuidado danado, porque o carro não tinha nenhum desses sistemas. E os outros carros também que estavam no meu entorno também eram semelhantes, né? A situação estava muito ruim, porque era aquela garoa, então se misturou com o óleo na pista e virou um sabão, né? E para você bater com o carro e rodar com o carro numa situação dessas é ridículo. Então por isso que eu acho que o controle eletrônico de estabilidade, ou o programa eletrônico de estabilidade, é fundamental nos carros. Nem que teu carro tenha uma puta estabilidade, porque se acontece de você passar por um óleo em pista, a probabilidade de você precisar de um sistema desses funcionando, né, dele te auxiliar e evitar uma colisão é muito grande. E ele evita mesmo, porque ele vai atuando nas rodas do carro. Vamos explicar como ele funciona? Então, o princípio de operação do ESP ele é muito mais simples do que parece. Ao detectar um desvio da trajetória traçada pelo volante por meio de diversos sensores, ele atua nos freios de forma individual e, na maioria dos casos, também na potência do motor, por meio da central eletrônica. Ele trabalha tanto no corpo de borboletas quanto na injeção eletrônica do carro, para recolocar o carro nos trilhos. A percepção de desvio de trajetória é feita ao comparar a direção pretendida pelo motorista e a direção realmente seguida pelo carro. A intenção do condutor é detectada pelo sensor de ângulo de giro do volante. Já a trajetória real do carro é percebida pelo sensor de aceleração lateral. Os sensores de rotação, ou velocidade de cada roda, e o sensor de guinada, que mede o quanto o carro gira em torno do seu próprio eixo vertical. A central eletrônica do ESP recebe várias vezes por segundo as informações desses sensores para detectar qualquer alteração nos parâmetros e, se necessário, comandar a atuação nos freios por meio dos atuadores hidráulicos. Para entender melhor como ele atua, imagine que o veículo saia com as rodas dianteiras, um subterço, em uma curva à direita. O ESP comanda então a frenagem da roda traseira direita, o que produz uma força de estabilização. Se na mesma curva o carro estiver saindo com as rodas traseiras, um sobresterço, a roda dianteira esquerda é que será freada. A frenagem individual de cada roda é possível porque todo carro com ESP possui ABS. O ESP trabalha em cima do ABS fundamentalmente, que já opera dessa forma em sua tarefa de evitar o travamento de rodas nas frenagens. Na maioria dos casos, durante a atuação do sistema, uma luz piloto pisca no painel para alertar o motorista. Mas tem uma vírgula. Nos carros mais modernos com ESP, quando você tem um modo mais esportivo do programa eletrônico de estabilidade, para ele ficar mais solto o carro,
você acha que desligou totalmente o ESP, mas ele continua lá ligado de uma maneira mais leve, né? Então você às vezes sente a atuação dele mesmo sem ele piscar a luz no painel, né? Às vezes cortando a aceleração, dando uma freada numa das rodas para manter a estabilidade do carro. Todo o processo ele leva frações de segundo e independe da ação do condutor, mesmo que ele mantenha o acelerador pressionado durante a correção. Como esse pedal sempre usa o controle eletrônico quando há ESP, eventual comando excessivo, se você enfiar o pé no meio dessa curva, por exemplo, se o carro estiver patinando com o ESP, ele vai ignorar o seu comando no acelerador. Nos últimos anos tem aparecido evoluções do sistema. Um recurso aplicado a utilitários esportes, os SUVs, caso do Volvo XC90, caso do Jeep Cherokee, do Jeep Compass, se não me engano até do Renegade, é a análise da tendência a capotar por meio de um sensor de rolagem, inclinação da carroceria. Em caso de risco de capotagem, a central pode comandar os freios, reduzir a potência e provocar o substerço, de modo que o veículo retome a posição segura. Alguns modelos também levam em conta se o carro traciona um reboque. Em outros, a assistência elétrica da direção é alterada em condições extremas conforme a orientação da central do ESP. Esse caso que eu estou falando ocorre no VSA, que é aquele sistema da Honda, é o ESP da Honda. Ele atua. Com isso, um movimento do motor que leve à correção da trajetória é facilitado e, de outro lado, uma atitude incorreta ao volante se torna mais difícil pelo maior peso da direção. E é claro que é importante saber que o sistema ele não aumenta a aderência dos pneus nem garante a estabilidade de forma absoluta, que você tem que ter responsabilidade da mesma maneira. Mas você consegue sim chegar aos limites do carro com muito mais facilidade e você sente uma segurança muito maior ao conduzir o carro. Isso é uma coisa muito, muito óbvia, né? O ESP ele começou a surgir no final da década de 1980, né? Ele ganhou esse nome de Programa Eletrônico de Estabilidade porque ele apareceu no final da década de 80 de uma maneira meio que arcaica na Mercedes e posteriormente na BMW, e foi evoluindo até chegar em 1992, quando chegou à rua o modelo equivalente ao que nós temos hoje, de funcionamento como nós temos hoje, né? E que funciona muito bem. Mas ele só se popularizou de verdade a partir de 1996, e muita gente deve saber o porquê, ou lembrar o porquê. Quem tem mais idade vai lembrar muito bem o porquê. O Mercedes Classe A, a primeira geração dele, era para ser o carro popular da Mercedes. Era um monovolume alto, que tinha uma suspensão relativamente macia, não aqui no Brasil, tá? Que aqui no Brasil ele já chegou depois desse fato que ocorreu com ele. E o que aconteceu com esse Classe A? Submeteram ele àquele famoso teste do Alce. E por 3 vezes o carro capotou em vários testes, né? Em testes diversos, melhor dizendo. Então obrigou a Mercedes a colocar o programa eletrônico de estabilidade num carro que seria o carro popular. Aqui no Brasil todos os Classe A tinham, né, esse sistema, além de ter que endurecer a suspensão e utilizar pneus de maior qualidade, né, e confiabilidade para que o carro tivesse uma estabilidade maior. Então a partir dali ele passou a se tornar comum, né, começou a se popularizar. Para vocês terem uma noção, o programa eletrônico de estabilidade, ele chegou a existir nesse Clio que eu tenho, não no Brasil, mas na Europa. Ele chegou a existir como opção também. Então, olha aí há quantos anos isso já tem. E aqui no Brasil até hoje, só agora que o Logan, o Sandero foram ganhar, né? Agora em 2017, né? Apesar do Sandero RS ter ganho um pouquinho antes, lá em 2015, mas de qualquer maneira, muito tempo, né? Mas é aquilo que a gente fala, as montadoras querem lucro. Hoje em dia, você colocar um sistema, um ESP no carro, é muito mais barato do que antigamente. São cerca de $50 a mais na linha de produção. Eu acho que isso daí vale, né? Valeria a pena um leve aumento no preço dos carros para que eles já viessem de fábrica com isso,
Ou então, se o governo tivesse vergonha na cara, como teve há pouco tempo atrás, de obrigar as montadoras a oferecer os carros com isso, né, com esse IP de fábrica, né, como aconteceu com a ABS, com airbag, que todos os carros a partir de 2014 são obrigados a ter de fábrica o ABS e o airbag. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha explicado mais ou menos isso para vocês, principalmente para você, Gabriel, que foi quem fez essa sugestão. É isso. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se tem alguma dúvida, postem aí embaixo, que com o tempo eu vou respondendo. É isso então. Valeu, pessoal.